Olá, saudações de paz. Sou o pastor Milton Martins, na Assembleia de Deus, em Limeira, São Paulo. Estou pastoreando aqui na sede da Assembleia de Deus, Ministério Lagoa Nova, na qual sou o presidente pela misericórdia de Deus. Eu decidi fazer esse vídeo por ver algumas heresias lançadas na internet. Eu ouvi alguém dizendo que a Igreja ou o Ministério Católico Apostólico Romano é a primeira ou primeiro ministério ou igreja, né? Na realidade é ministério que Jesus fundou. Para nós que conhecemos um pouco da história, nós sabemos que a igreja nasceu lá em Jerusalém após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, e o Evangelho ele se espalhou por toda a terra. E no meado da Idade Média, muitos imperadores se converteram, mas um dos imperadores que se converteu ao Evangelho, ele queria que todo o povo que estava sobre a sua liderança se tornasse cristão, nem que se fosse à força. No momento eu não recordo o nome do imperador, mas está registrado na história. E por ele fazer as pessoas aceitarem o Evangelho à força, muitas pessoas não se convertiam. Elas vinham para o Evangelho da forma que estava, trazendo um misticismo religioso, trazendo a forma que elas criam. Então elas eram obrigadas a vir por causa da ordem do imperador. Então aí surgiu no meio evangélico, no meio da igreja, cristãos verdadeiros que não aceitavam aquela situação, aquele misticismo, pessoas que vinham para a igreja do jeito que estava, sem se converter, somente para atender a ordem do imperador. Foi então que, mais tarde, Martinho Lutero se converteu e, juntamente com esses cristãos, ele liderou então um protesto contra aquela atitude, contra aquele misticismo religioso que esse imperador causou na igreja, porque fazia com que as pessoas viessem da forma que elas estavam, sem se converter. Eram obrigados a fazer parte da igreja. Foi então que Martinho Lutero, com os demais protestantes da época, eles então protestaram contra isso, e foi aí que nasceu então o nome protestante.
e houve a divisão. Os cristãos verdadeiros não aceitaram aquele misticismo dentro da igreja que foi provocado por esse imperador que forçava as pessoas a se decidirem ao Evangelho. Então aí que nasceu a Igreja Católica, o ministério católico, essa mistura, esse misticismo que não tem base nas Escrituras. Então não foi a primeira igreja ou a igreja que Jesus fundou. A igreja que Jesus fundou é a igreja que nasceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2, né? Uma igreja que tinha Pedro como pastor e não papa. E se prova que Pedro foi pastor porque Pedro tinha sogra, Pedro era casado, e na Igreja Católica o padre não pode casar-se. Então está aí a prova de que a Igreja Católica, ela não é a igreja que Cristo fundou, e sim a evangélica. Esse vídeo é só para esclarecer os ignorantes ou aqueles que não conhecem história. Muito obrigado. É isso que eu queria esclarecer neste vídeo.